começar falando sobre as eleições, né? Estamos a uma semana aí do pleito, né? Que reelegeu o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Eu confesso para vocês, quem me conhece sabe que eu apoiei o Guilherme Boulos, né? Que teve uma derrota, não foi uma derrota assim fragorosa ao meu ver, pelo fato de que o Boulos ele tem, a gente percebe um limite, né? Isso se vai, evidentemente, a muito do que se propaga a respeito do Guilherme Boulos, né? Em relação a ocupação de imóveis, essas coisas, e muita fake news é divulgada por aí, e as fake news ganharam bastante, né? Eu contar minha história breve com o Guilherme Boulos, né? Porque vocês viram, quem acompanha as redes sociais, que eu postei um vídeo com o Boulos, né? Uma entrevista com ele. Eu confesso que eu errei em uma certa parte. Eu acho que é importante, quando a gente está falando sobre São Paulo, sobre eleições, algo muito importante é a gente reconhecer erros. Eu gravei a entrevista com ele com o adesivo do Boulos, e isso não achei legal, foi um erro meu, e eu acho que isso transmite parcialidade. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Obviamente que eu posso e devo apoiar alguém, como são os grandes jornais, né, principalmente nos Estados Unidos, né, que apoiam esse ou aquele candidato. Inclusive esse ano, né, alguns jornais estão meio com medo da eleição lá, não estão apoiando. Eu apoiei um lado, né, mas eu confesso a vocês que sinto que errei ao colocar o adesivo durante a entrevista. Na verdade, eu nem lembrava do adesivo, porque eu cheguei lá no estúdio, gravei a entrevista. Eu fui lá pro Cobres e Bebes, ficamos conversando, tudo, e colei o adesivo aqui, e muito tempo depois, acho que 1 hora depois, eu fui pra gravação, e eu sabia que eu ia tirar aquele adesivo, acabei não tirando. Achei que isso não foi profissional da minha parte, e espero não cometer esse erro. Mas esse foi o primeiro ano em que eu entrei para valer na política. Foi um ano, falando de eleições, né, em que eu recebi alguns convites. Eu nunca recebi tantos convites, para falar a verdade. Na outra eleição que se passou, eu recebi um convite de um político que já foi vereador aqui de São Paulo, que já foi secretário, que é afiliado ao PSD e me convidou para ser vereador. Isso na outra eleição, na eleição em que o Bruno Covas ganhou. E eu não aceitei porque eu não achava que eu deveria entrar na política, né? Embora, quando era pequeno, eu adorava a política. Mas passou o tempo, esse ano eu recebi vários convites. Eu recebi convite do PSOL, eu recebi convite do PT, e eu recebi de novo o convite do PSD, e recebi o convite do PSB, da Tabata Amaral. E propostas também de pessoas ligadas ao PMDB, que agora é MDB, né? E eu tomei a decisão de apoiar um candidato oficialmente e outro extraoficialmente nessa eleição. Um deles, vocês sabem, é o Toninho Vespoli, né, que eu decidi apoiar nessa eleição, e ele foi reeleito. E outro que eu ajudei um pouco aí na campanha foi o nosso querido amigo Nabil Bonduque, que foi eleito, aliás, com mais votos do que o próprio Toninho Vespoli, né? Mas aí as pessoas me perguntam por que você decidiu apoiar o Boulos, se foi uma decisão apenas por ideologia, o que foi? Porque algumas pessoas escrevem, o Douglas está apoiando o Boulos. Como pode? O Douglas apoiando o Boulos não tem nada a ver, o cara invade casa. Não, ele não invade casa. Ele participava do MTST, que fazia ocupação de imóveis, mas de imóveis que não estão sendo utilizados. Mas, em 2022, ou 2023, eu fiz um convite, através de amigos, para 2 pessoas, 2 políticos. O Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, para que viessem conhecer o São Paulo Antiga, para que a gente pudesse, né, numa reunião, expor os problemas da cidade no patrimônio, na cultura, e como nós, do São Paulo Antiga, poderíamos contribuir para a cidade. Os 2 toparam de início. Tá? Eu tinha uma certa amizade com o Ricardo Nunes até então, coleguismo, amizade não, né? E eu não conhecia o Boulos, eu só era o cara que acompanhava, mas não conhecia. Os 2 combinaram de vir. O staff do Nunes
marcou e desmarcou pelo menos 5 vezes. Inclusive uma vez mentiu, né, falando que ele não poderia vir porque ele estava num compromisso longe e ele estava no compromisso do outro lado da rua. Exatamente. O São Paulo Antiga, para quem não conhece, fica na Rua Cachoeira, no bairro do Brás, ali do Belenzinho, né? E ele estava na São Paulo Transporte, do outro lado da rua, eu conversando com a assessora dele, e a assessora dele dizendo que ele estava em outra região e que por isso ele não iria. Depois ele passou, inclusive, em frente. Aí foi a última vez que eu fiz o convite, depois de 5 tentativas, não fiz mais, mas deixei a porta aberta. Ele nunca veio. O Boulos foi diferente. Eu convidei através da assessoria, não me lembro com quem eu falei, e aí passou um tempo, me ligou uma assessora dele chamada Marina, isso, e aí falou, olha, o Boulos gostou, ele não conhecia o São Paulo Antiga, ele gostaria de ir conhecer. Quando pode? Foi assim. E aí ele veio. Uma semana depois, ele apareceu no São Paulo Antiga, da forma mais humilde que vocês podem imaginar. Bateu na porta, primeiro chegou o assessor, entrou, se apresentou, e depois de uma meia hora bateram na porta e ele veio, entrou e ouviu as nossas propostas, conheceu o São Paulo Antiga inteiro, e nós ficamos em cerca de 4 horas conversando. Se procurar nas minhas redes sociais, vocês vão encontrar. Então essa foi a diferença de tratamento, né? Um se preocupou em ouvir as minhas propostas e as minhas ideias, e o outro só enrolou. E aí, com o tempo, eu também fui percebendo que o Ricardo foi sendo mais um do mesmo, e isso me fez, obviamente, a apoiar aí o Guilherme Boulos, né? O Toninho, eu já votava nele em várias eleições. A única eleição que eu não votei nele foi na retrasada, que eu votei na Sâmia Bonfim, mas nas outras eleições, desde que o Toninho é candidato, eu venho votando nele e votei novamente nessa eleição. Então isso era mais para as pessoas entenderem o porquê da minha proximidade com o Boulos, porque eu apoiei tão com ferro e fogo a candidatura do Guilherme Boulos, a ponto de perder na última semana antes da eleição, eu perdi cerca de 8 mil seguidores no Facebook, que é onde a gente tem quase 200 mil, e cerca de 1.500 no Instagram, porque as pessoas não entendem que hoje em dia a política virou futebol, né? Ou se você é corintiano, você odeia o Palmeiras, se você é Flamengo, você odeia o Fluminense, e se você é de um lado, você não pode ser outro. E aí é aí que a coisa não funciona, né? Porque a gente não tem o debate de ideias, basta ver como foi, né? Esses debates desse ano, sem qualquer tipo de civilidade. E foi assim que eu segui nesse ano nas eleições e recebi alguns convites. Eu, esse ano, já estava afiliado ao PSOL, eu me filiei no finalzinho do ano passado, mas entendi que ainda não era o meu ano para disputar a eleição. Mas na próxima eleição, já aviso a vocês aí, talvez em 2026, já nas eleições legislativas, mas com certeza na outra eleição para vereador eu sairei candidato, porque eu acredito que eu posso somar, né, fazer uma cidade melhor, já que a gente não consegue muitas vezes ir até os vereadores e fazer a cidade melhorar. Então, daqui a alguns anos, muito provavelmente vocês vão ver meu nome lá na cédula. Não sei como vai ser isso, pode ser até que até lá não seja no PSOL, pode ser em outro partido, mas com certeza serei candidato, tá? Então isso era só para vocês entenderem o porquê, né? O porquê que eu decidi apoiar tão ostensivamente, assim, tão publicamente o Guilherme Boulos. Me arrependi? Nem um pouco, não me arrependi nem um pouco, faria de novo, mesmo sabendo que a gente perde seguidores, mas faz parte da nossa vida, né? Então é isso.